Você pode esquecer de muitas coisas que vai ouvir durante essa semana, intensa, e de aulas que vão te ensinar muito mais do que ter uma agenda lotada de clientes, como você percebeu já na aula 1. Em menos de uma semana, eu tinha conseguido ter contato com clientes, tinha conseguido fechar contratos, tinha conseguido atender, resolver as coisas, ir para congresso. Eu já estava pensando isso antes e com ele eu só confirmei que o meu negócio poderia ser online. Eu fechei os escritórios, eu não tenho mais gasto com aluguel, com nada disso. Mas jamais vai se esquecer de uma coisa. Como você e qualquer advogado pode lotar a sua agenda de clientes em questão de dias, usando uma técnica da advocacia sem medo. De maneira prática, simples e que traz, acima de tudo, segurança para quem quer defender qualquer causa no futuro do direito. Nós abrimos, o nosso escritório. E no início, sempre com aquela dificuldade, eu queria que tivesse alguém tipo o Renato lá naquela época para me dar certas dicas, me dar um horizonte, uma direção. Não, no início, as dificuldades eram justamente conseguir novos clientes, ter dinheiro para pagar as contas tranquilamente, não chegar no final do mês aquela tensão, e aí vai dar certo ou não vai, entendeu? Então, justamente era prospectar clientes. E realmente isso dá certo. Se você seguir o protocolo certinho, e tudo que ele fala contigo, você aplicar na prática, com certeza os resultados virão a partir do marketing digital. Conseguir muito cliente, produzindo conteúdo de rede social, me apresentando realmente como advogado. E hoje em dia eu sou reconhecido na minha cidade, na minha região, e quem me segue sabe que eu sou advogado do direito do consumidor. Eu até mandei uma mensagem para ele. Falei, professor, eu fechei 443 processos. E hoje você vai descobrir um mercado no direito que produz clientes infinitos, como vocês já começaram a ver, Só que agora eu quero provar com os números do CNJ. E que esses clientes infinitos, eles vão todos os dias estar à sua disposição, estão te esperando. Ou seja, existem mais clientes do que profissionais para atendê-los. Olá, eu sou o professor e advogado Renato Porto. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu e mais de 2.285 alunos de direito espalhados pelo Brasil estão utilizando para conseguir dezenas de clientes ou até mesmo centenas. Peraí, eu vou parar e vou dizer o seguinte, por que não milhares? A aula 1 já mostrou mais ou menos o mapa da mina para vocês, E o pior, em menos de 30 dias. E pense, será que isso é possível? Com essa infinita base de clientes, às vezes em um dia você consegue, mas eu estou jogando aí em 30 dias e todos os meses. Lotar a sua agenda, independentemente se é iniciante ou já tem escritório há algum tempo, e acima de tudo, adquirir plena segurança para exercer o direito e quaisquer que sejam as suas áreas que porventura você resolva atuar. Então tá bom, vamos lá. Se por um acaso você se sente inseguro para atender clientes, emitindo um parecer sem medo, ou nunca protocolou uma petição inicial antes, ou até mesmo já protocolou muitas petições iniciais, mas não sente que não está obtendo os resultados que você deseja com a advocacia, quer ser reconhecido até mesmo, eu acho que isso é muito importante, tá? Você ser reconhecido na sua profissão. E você, de repente, quer viver exclusivamente do direito. Pô, eu acho que peguei, é isso, E você quer descobrir como atuar no mercado, que é uma verdadeira máquina de clientes, que é multiplicar o teu faturamento do escritório em 3, 4, 5, 50 vezes, Tudo está contigo, Mais vezes, Você quer, na verdade, construir a sua própria história, sem precisar do apoio financeiro de ninguém, mas principalmente definir o quanto ganhar todos os meses. Isso é perfeitamente viável, independentemente de qualquer crise financeira. Ou ainda, se você resolver atuar na LGPD, você se livrar da advocacia contenciosa. Se você resolveu ser DPO e você, de repente, não quer mais ir ao fórum, aguardar o final de um processo para receber alguma quantia, você quer ter segurança, Você quer ter estabilidade. Você cansou de fazer audiência, se preocupar com prazos processuais, de repente não ter salário fixo, de não ter estabilidade. Se tudo isso passou pela tua cabeça, você vê o lugar certo. Agora, no entanto, se você, por alguma razão, já caiu aqui direto no segundo vídeo, no segundo episódio dessa saga, vamos dizer que seja uma saga, Se você caiu no segundo episódio dessa série e não assistiu ainda o primeiro, para tudo, volta, assiste lá
o primeiro vídeo, porque isso é muito importante, porque foi lá que eu revelei qual é a maior oportunidade. Aqui eu vou mostrar o passo a passo, mas primeiro você tem que saber a existência do mercado. Um mercado em que qualquer advogado consegue lotar a agenda de clientes em menos de 30 dias. Já falei, às vezes muito menos do que 30 dias, desde que ele siga um método, o método da advocacia sem medo, aqui da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, que é a minha escola e que eu resolvi me dedicar. Então, se você não assistiu a aula 1, quando terminar esse vídeo, volta lá, clica, vai ter um botão para assistir o episódio 1. Então assista o episódio 1 e depois vem aqui para poder assistir o episódio 2 e você concatenar os pensamentos e ter 100% de aproveitamento em relação ao treinamento completo. Dito isso, vamos revisar um pouco da oportunidade da primeira aula. Nessa primeira aula eu expliquei sobre o novo mercado que acaba de surgir. Depois disso eu indiquei a possibilidade de uma atuação até mesmo consultiva, administrativa, sem você se preocupar nunca mais com um prazo processual. E por fim, eu indiquei a possibilidade de você conjugar as normas, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, e surgindo o quê? Uma área completamente inexplorada. E se está passando lá na tua cabeça que ainda tem uma dúvida, não, eu estou com dúvida, Renato, de que esse é um mercado realmente promissor, é a maior oportunidade para qualquer advogado encher sua mesa de processos. O que eu faço para ter mais clientes, né? Isso não acontece, não. Você vai lotar de clientes, vai encher a tua agenda, vai ter em menos de 30 dias mais clientes do que você pode administrar. Então, dá só uma olhada no que essa minha aluna, a Aline Heidrich, o que ela fez e é eternamente grata por seguir esse método. Sou a Aline Heidrich, eu sou de Alto Caparaó, Minas Gerais. É uma cidadezinha do interior com 5.000 habitantes. E eu sempre fui uma menina sonhadora que queria vir para o Rio e sempre quis ser advogada. Eu brincava de escritório quando eu era criança. Minha mãe é formada em Direito, meu pai também. Tinha a Constituição, uns livros assim em casa. E eu pegava e ficava brincando de ser advogada. Eu brinco que eu lia a Constituição desde que eu era criança, porque eu gostava disso para brincar mesmo, sabe? Brincava de escritório, vou cadastrar fulano. Olha que loucura, né? Como é que pode, assim? Eu nunca tive dificuldade de saber o que eu queria fazer quando crescesse. Uma coisa para mim que era já definida. Fiz a faculdade de Direito, né? Tive uma tragédia familiar, que foi a morte da minha mãe quando eu tinha 16 anos. E não tenho muito contato com meu pai sempre. Meus pais sempre foram separados e eu fui criada pela minha mãe e a família da minha mãe. Eu sempre gostei do urbano. Então eu vim para o Rio e procurando me estabilizar aqui, procurando as oportunidades que a cidade poderia me oferecer na cara e na coragem. Eu não sei que eu tinha na cabeça não, mas eu vim. O mais difícil para mim foi me acostumar com o ritmo da cidade. Você mora numa cidade pequena e você vem para uma selva, né, de pedra, e a competitividade me assustava um pouco, o que as pessoas estavam dispostas a fazer até para passar por cima. Eu sequer tive direito de consumidor na faculdade. É uma coisa que eu fui aprendendo na escola da vida. Vou fazer uma pós-graduação? Cara, eu preciso de uma coisa mais prática, eu preciso de algo que me aprimore, porque eu já sabia advogar em direito do consumidor, mas que me aprimore no dia a dia mesmo da advocacia. Eu contratei uma menina na época, ela era minha estagiária, hoje em dia ela já é advogada do escritório, e ela me falou do Renato. Ela falou, olha, esse cara aqui é o cara em direito do consumidor. Falei, será? Aí eu fui olhar as redes sociais dele e eu falei assim, nossa, ele é o cara. Ele deu uma palestra na OAB aqui da Barra, uma palestra gratuita. Aí eu fui. Quando eu fui na palestra dele e eu vi ele falando sobre direito do consumidor, que é uma área que os advogados menosprezam um pouco, sabe? Verdade seja dita, os advogados gostam de causas mais robustas. E ali tinha um cara com propriedade falando e defendendo a bandeira do direito do consumidor. E aí ele falou do curso dele. Eu falei, vou fazer. Depois de um sábado e um domingo de informação, com um pique e uma vontade de trabalhar muito grande. E aí eu pensei, bom, eu faço 60 ações por mês. Eu pensei, por que não 80? Se eu consigo fazer 60, se eu colocar mais 5 cada semana, eu vou fazer 80. E por que não? E aí, com aquele espírito de motivação, eu comecei a aplicar a nova meta. Agora vai ser 80 ações por mês. Ele me ajudou a pegar o meu potencial e dar uma elevada.
O Renato, ele me ensinou muito que eu não poderia fazer tudo sozinha e que eu precisava me equipar, que eu precisava me preparar. Ele me ensinou a ir direto ao ponto, a não perder tempo. O Renato, ele entende muito bem, ele tem uma sensibilidade muito grande de entender que o advogado é o seu negócio. O advogado, ele precisa estar bem para o seu negócio ir bem. Então, ele trabalha muito com o nosso psicológico, com a gente como ser humano. E ele nos prepara e aí sim a gente entra no direito, sabe? O diferencial é que nenhuma faculdade ensina você a ser advogado. Com o Renato eu percebi que não precisava de escritório. O meu negócio, eu já estava pensando isso antes e com ele eu só confirmei que o meu negócio poderia ser online. Eu fechei os escritórios, eu não tenho mais gasto com aluguel, com nada disso. E trabalho de casa, online. Os meus clientes me enviam tudo porque, como são causas de menor complexidade, o cliente ele pode tirar uma foto do RG, uma foto da nota fiscal, a foto a gente transforma em PDF, o processo é eletrônico. Assim você atende 10 clientes no escritório, de casa você consegue atender 20. E foram essas coisinhas assim que o Renato foi me ajudando a perceber no meu negócio. E o que é surpreendente é que eu vejo ele fazer isso no negócio alheio também. Tem um cara que é do direito das grávidas, tem uma menina que é do direito das grávidas. Ele vai e ajuda ela no negócio dela. E o meu era direito consumidor, pequenas causas. E ele vem e me dá dicas pontuais no meu direito. É brilhante o que ele faz, realmente faz a diferença. São pulos do gato que você pode até conseguir na tua vida, mas você vai levar anos para adquirir essa experiência. E o Renato, ele traz essa experiência pra gente, ó, tá aqui, tá mastigadinho, vai meu filho, faz. Faz, usa aqui, faz e acontece. O céu é o limite e eu sou eternamente grata ao Renato, ele sabe disso. E todos os cursos que ele fizer, eu vou estar lá primeira da fila, porque só vai melhorando, ele vai sempre aprimorando. A satisfação pessoal de você vencer na vida, de você vir do nada, porque eu não vim de berço de ouro, pelo contrário, e você conseguir, né, alcançar os seus objetivos, você conseguir ir fazendo o seu nome no mercado, não tem dinheiro que paga isso. Isso, pra mim, significa muito, porque rostinho bonito, todo mundo tem, muita gente tem. Agora, você acordar todo dia com um sonho, persistir, cair, levantar, é isso que o Renato ajuda, é você cair e levantar. Ele ajuda você a tratar como você, ser humano, advogado, e aí isso reflete na sua empresa, porque a advocacia, você é a empresa, então você tem que estar bem. Você percebeu como é que a tua carreira, a tua autoestima, a concretização das realizações pode mudar completamente com o que você vai aprender agora? Mas antes de entrar no passo a passo, que vai encher a sua agenda e trazer essa segurança, finalmente essa segurança para advogar, pense numa coisa. Já imaginou que o que você aprendeu em 5 anos não serviu de quase nada para te preparar para o mundo real? E nesse conteúdo, né? E é agora que em apenas 3 dias eu vou te ensinar a ter uma vida que você um dia sonhou, né? A carreira que você almejou desde lá do início da faculdade, com ganhos que você sempre sonhou, que você quer, que quer te dar segurança para poder exercer o direito, para você fazer tudo aquilo que você sempre desejou. Se você já tem ciência disso, pronto, Renato, já entendi. Você está preparado porque eu vou te revelar agora. Bom, e o que eu vou apresentar para você agora é o meu método, o método que eu desenvolvi nesse tempo todo de pesquisa, acertando, errando, e que chegou a hora de eu compartilhar esse método. Eu peço que você tenha responsabilidade com isso que eu vou estar informando, que realmente é um método visceral e que pode fazer a diferença. Então, se você quiser passar esse método para alguém, você até pode passar, mas compreenda como é que ele funciona, porque de repente, se você mudar um pedacinho, pode dar tudo errado, né? Imagina aqui, olha, eu tive lá aula com o Renato e foi legal, e ele me ensinou a fazer um bolo. Pense aqui comigo. Se na hora de você estar fazendo um bolo, eu falar, você tem que botar não sei quantos ovos, farinha, não sei o quê, mas eu não explicar para você o método, que horas você mistura os ovos com a farinha e tudo mais, você vai ter os ingredientes, mas porque você não seguiu o método, vai dar tudo errado. Toda hora eu escuto gente falando assim, vou gravar uns vídeos aí para ganhar um dinheiro aí na internet, ou então vou fazer não sei o quê. Quantas vezes eu já ouvi isso, quantas vezes eu já não fiz isso. Então, olha que legal, metodologia de erro e acerto. Eu já fiz.
Quem está falando aqui para você é alguém que foi, sentou, estudou, aplicou e obteve resultados. Então, vamos lá. De repente, tente aprender com os meus erros também. No outro dia tinha um cara falando para mim, Renato, da importância de você ler biografias. Sabe qual é a grande importância? Você leu lá Chateau, né, contando a vida do Assis Chateaubriand, para ver os erros dele. De repente, você não cometer aqueles mesmos erros. Então, vamos lá. Qual é a metodologia aplicada? Nós temos 3 fases. Né? Eu costumo dizer que o advogado tem a fase número 1, que eu considero como se fosse assim, a fase da lagarta, a fase da descoberta. Você não sabe ainda para que lado você vai seguir. Essa é a primeira fase e, no meu modo de ver, a mais importante. Né? Aquele negócio do coelho, da Alice. Né? Para onde eu vou? Né? Tinha naquela estradinha, 2 áreas, para onde eu vou? Aí o coelho pergunta, né? E a lagarta fala, mas para onde você quer ir? Né? E aí ele diz, eu não sei. Aí o que ela responde? Para quem não sabe, para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, pare e pense. Eu quero trabalhar com o direito do consumidor? Quero. É isso que eu amo. Tá bom. Renato, não é direito penal. Então, utilize esse mesmo método e aplique para o direito penal. É direito tributário. Utilize esse mesmo método e vá para o direito tributário. E se você perceber, você pode utilizar esse mesmo método para a sua vida, independentemente da profissão. Então, o primeiro passo é você olhar para dentro e falar, vou trabalhar com direito do consumidor e lei geral de proteção de dados. Esse é um caminho. Na verdade, esse treinamento, ele apresenta para você o quê? Um caminho. Porque às vezes você está perdido, não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá. Não, o que eu estou te dando é um caminho. Legal, uma trilha, né? Pelo menos por onde começar. Se de repente, no meio do caminho, você se apaixona por uma outra norma, você já sabe o caminho. Né? Então, a primeira fase, eu considero que o estudante de direito, e o estudante pouco importa se ele tem 1 dia de formado ou 20 anos, eu estudo todos os dias. Sou mestre, doutor em direito, já estudei em todos os lugares que você imaginar, mas eu todo dia estou aprendendo. Então tá, por exemplo, se eu estivesse falando da lei, vamos lá, da questão de compliance, eu estaria na fase da lagarta. Por quê? Espinhoso ali, não sei, não conheço. E eu precisava escolher, eu vou trabalhar com compliance. Legal. Então vamos aqui, te dei esse caminho. Código de Defesa do Consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados. Mas absorva. Fale, é por aqui que eu vou. Tá bom. Uma vez feita essa opção, você chega para a segunda fase, que é a de absorção de conhecimento. Se você tiver algum professor que diga para você assim, aquela história, né? Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não que isso não seja verdade. Não que aquela tua sensação de emoção que te leva a um objetivo maior não seja importante. Não, isso é muito importante também. Mas você, no direito, você tem que sentar e estudar. Você não tem outra alternativa. Você vai ter que sentar e estudar e aceitar o processo. E qual é o processo? Número 1, descobrir para onde você vai. Eu estou te apresentando o CDC e a LGPD. Depois você vai sentar e vai estudar essas 2 normas. Mas eu já quero prática. Não. Estude, conheça, leia. O que eu fiz? Eu peguei todos os livros que eu li na minha vida, que eu estudei, que eu pensei, e eu estou trazendo isso para você. Aqui, vamos tentar conjugar essa informação. A primeira com essa segunda. Peguei conhecimento, estudei, fiz um curso, li livros, me aprofundei. Aí eu saí da fase da lagarta, que eu não sabia para onde eu ia, né? E cheguei a fase do casulo. Eu queria até que, de repente, no final dessa história, você colocasse em que fase você está. Né? Joga aí, de repente, na área de comentários, que fase você está. Você está na fase da lagarta? Você está na fase do casulo? E, finalmente, quando você absorve as informações, você chega na fase da borboleta. E qual seria a fase da borboleta? Você vai ser visto. Qual é o grande problema? Eu quero crescer na profissão. Eu vou gravar uns vídeos na internet para poder ganhar um dinheiro, fase borboleta. Só que você ainda não vivenciou nem a fase 1, nem a fase 2. E aí quando você vai para a internet, você grava um vídeo sem ter conteúdo. E aí o que acontece? Arruína a tua profissão. Porque a tua informação, a tua imagem está lá para o resto da vida. E sabe como é que você vai fazer para desfazer a má impressão? Vai ser difícil. Então note, se você não superar a fase 1, escolher para onde vai, fase 2, sentar e absorver o conhecimento, e já tentar se prospectar no mercado, você de repente pode ter um resultado muito ruim. E nessa fase da borboleta, qual é o melhor ambiente? A internet, o marketing do advogado.
Então, o método é fase 1, fase 2, fase 3, lagarta, casulo e borboleta. Então, descubro para onde eu vou, absorvo conhecimento, finalmente eu vou para as mídias sociais, que é o melhor lugar para você se prospectar. Ok, eu vou ensinar o processo, como é que você faz isso. Então, vamos lá. Você vai viver da advocacia que você sempre soube, você não pode imaginar. Mas eu queria, nessa hora, apresentar números para você que está assim, pô, legal, teoricamente eu entendi. Na aula 1 você me explicou da oportunidade, só que agora eu quero números para saber se realmente esse padrão de advocacia, de possibilidade, é um padrão em largo estado de crescimento e como é que eu posso... Aí sim eu vou dar a dica final, que aí é o pozinho, né, mágico, o pozinho da fada, para mostrar como é que você junta essas três coisas e vive daquilo que você sempre sonhou, que é justamente o objetivo maior desse nosso treinamento. Então, eu separei para vocês os números do CNJ, dos processos distribuídos em território nacional. E eu vou mostrar isso para vocês no quadro agora. Vamos lá, qual é o mercado, né? Aonde estão os clientes dentro da advocacia? Vocês estão vendo aquela fatia maior, ali a fatia verde? Eles estão na justiça estadual. Então, o que eu estou pegando aqui? Os ramos do direito, né, gente? Estou pegando os ramos do direito e estou mostrando, ó, justiça eleitoral é um ramo bom, olha ali, a fatia vermelha. Caramba, a justiça do trabalho também é uma área muito interessante. A justiça federal, poxa, vi. Mas a maior parte dos processos estão na justiça estadual. Vamos pesquisar agora, dentro dos processos da justiça estadual, aonde é que eles estão distribuídos. Vamos lá. Primeiro lugar, campeão supremo Master Plus, direito do consumidor. Segundo lugar, o direito civil, a parte de contratos e obrigações. Parte número 3, o direito tributário, né? Depois o direito civil, a responsabilidade civil e, finalmente, a parte de famílias e alimentos. Pense comigo aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados é para você somar o primeiro colocado com o segundo. E por que não somar também o quarto colocado? Porque, veja, vai reverberar dentro da responsabilidade civil, no ramo de contratos e obrigações e no direito do consumidor. Você vai reunir tudo isso e esse é o mercado que você vai ter pela frente. Ah, Renato, vamos dar mais uma olhadinha em alguma coisa? Vamos lá. Dentro das demandas de direito do consumidor, o que eu estou, de repente, pedindo para você se especializar? Bom, primeira parte, o direito do consumidor e se aprofundar na LGPD, porque é dentro desse mercado que você vai andar. Se você quiser, então, um subnicho dentro desse nicho consumidor/LGPD, você vai ter os números do maior número de demandas, né? Então vamos lá. Os bancos, as empresas de telecomunicações, você imagina aí a questão de internet, as concessionárias de água, luz, energia, esgoto, né, os serviços essenciais e, finalmente, a internet. Na área de contratos, você tem a questão da negociação de dívidas. Agora pensa aqui comigo, né, Renato? Me especializei no CDC e na Lei Geral de Proteção de Dados. O que é o ideal que eu faça nesse início de profissão? O ideal é que você faça o seguinte, me especializei nessas duas, encontre uma área. Encontre um subnicho. Deixa eu tentar te explicar. Quanto mais especializado você é, maiores são os seus honorários. Deixa eu repetir. Quanto mais especializado você é, maiores são os seus honorários. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você estiver passando pela rua e lá está escrito assim, bem grande assim, ó, advogados. Aí embaixo, civil, criminal, direito do trabalho, fazemos também questão de precatórios, isso e aquilo. Você vai, direito eleitoral, tudo. Você tem uma impressão. Vamos para o mercado da medicina? Imagina aí o médico que atende tudo, que te dá o remédio, que está lá no pronto-socorro te atendendo ali. Qual é o salário desse cara? Vamos pensar aqui, né? Vamos deixar muito claro. Agora vamos dizer que você tenha um cirurgião especializado na cirurgia XYZ. Você tem aquele médico especializado em dor de cabeça. Normalmente, às vezes, olha só, normalmente o que esse cara ganha, uma consulta pode ser o dia de trabalho do outro. Porque ele simplesmente se especializou. E mais,
Quanto mais especializado você for, menos concorrente você vai ter. Então vamos supor que você resolva trabalhar com direito do consumidor /LGPD e cuidar de questões de vazamento de dados de redes sociais. Renato, quantos especialistas dessa área existem hoje no Brasil? Você. Então, se você é o único, desculpa, você é o melhor. E aí o que você faz? Vai sentar e, como o número de conhecimento técnico é um número menor, você vai falar, putz, caramba, Renato, foi mais fácil de eu absorver conhecimento, então eu me tornei uma autoridade em menos tempo. É isso. Mas primeiro você vai descobrir para que lado você vai, depois absorver o conhecimento dessa área e só num terceiro momento o que você vai fazer? Você vai ensinar. Você vai para o mundo e você vai assumir um compromisso comigo. Você vai devolver para o universo, devolver para as pessoas o que o universo te trouxe, essa informação que eu estou te dando. Então, quando você compartilhar com pessoas o teu conhecimento técnico que você sentou e estudou, você vai melhorar a vida dessas pessoas. Melhorando a vida das pessoas, a coisa começa a acontecer na tua vida. Aquela grande história, né? Na hora que você tira o dinheiro do olho, né? Ele desce para o bolso. É verdade. A primeira fase da tua vida é você sentar e falar como é que através da minha advocacia, como é que através da minha profissão eu posso melhorar a vida de alguém. Quando você chegar a essa resposta, você vai ver que as coisas vão acontecer de forma incrível, surpreendente, assustadoramente falando. Ah, Renato, então tá. Mas olha, beleza, vou me especializar em Lei Geral de Proteção de Dados e vou começar a achar meu nicho. Mas, Renato, eu tenho dificuldade de achar meu nicho. Renato, será que encontrar o nicho é tão importante assim? Gente, agora vem o pozinho que ficou faltando. Eu vou ensinar você a você viver do teu sonho. Como assim? Eu vou tentar te guiar agora dentro de um processo que você vai olhar para dentro da tua alma e vai ver, de repente, para que você nasceu? Qual é o teu propósito de vida? Porque descobrindo esse propósito e adaptando a essa técnica que eu estou trazendo para você, é que você vai trabalhar sem sentir que está trabalhando. A segunda-feira deixa de ser uma segunda-feira. A segunda-feira, domingo, sábado, você está fazendo isso de uma forma tão intensa que você se torna imparável. E é isso que realmente faz todo sentido. É aquilo que faz você trabalhar quando está todo mundo dormindo. Porque não tem mágica. Tem a história do estude Kant em 30... Entenda, eu vi no aeroporto no outro dia, entenda Kant em 30 minutos. Fiquei pensando, como? Como? O que eu posso ser é um elemento facilitador, que vai trazer essas informações e você tem duas opções nesse momento. Pô, vou dar uma chance aí para mim, não é para o Renato não, porque a minha parada já está resolvida. O que eu quero agora é te ensinar e de repente você colocar em prática isso. E eu vou te guiar. Vamos combinar uma coisa. Dos 100% do teu sucesso, eu entro com 50% e você com 50%. Dos meus 50%, eu me comprometo nesse momento, tira um print dessa tela, agora eu me comprometo a dar 200% dos meus 50%. E eu queria que você colocasse, de repente, no comentário aí embaixo, o quanto que você está disposto a se dedicar, disposta a se dedicar. Coloca aí o quanto que você está comprometido. E é importante que você escreva. Tá? É muito importante. Né? Quando você escreve, quando você digita, você desenvolve determinadas sinapses cerebrais que levam você a um estado de flow, né? Um estado completamente diferente, porque você está assumindo um compromisso público. É muito importante a questão do compromisso. Então coloque aí, escreva aí, compartilhe comigo, me mande uma mensagem. Diga o quanto que isso está impactando na tua vida. Legal. Então, está preparado? Está preparado agora para encontrar a tua área? Vamos nessa? Então vamos lá para o quadro. Quais as matérias da faculdade que você tinha mais facilidade, né? Maior facilidade? Ah, Renato, eu adorava direito civil, eu adorava direito tributário, eu adorava direito penal. Né? Quais eram as disciplinas que você tinha mais empatia? E pense o seguinte, não confunda a empatia em relação à disciplina com a empatia em relação ao professor. Porque às vezes você gosta muito da pessoa, mas quando você vai tirar lá a tua nota e tudo mais, você tem uma nota baixa, embora goste da disciplina. Mas é porque você estava gostando do professor. Eu queria, de repente, que você colocasse para fora aquelas disciplinas que, de repente, você nem precisava estudar tanto
Às vezes nem gostava tanto do professor, mas o resultado, ele vinha. Porque você sabe, o sucesso ele deixa sinais e a tua reação corporal é muito importante para a gente encontrar esse caminho. Legal. Quais as matérias dos professores que você mais amava? É quase a mesma pergunta, né? Mas tem só um detalhe. Agora eu trouxe a pessoa, agora eu trouxe o professor. Eu quis resultado e depois seres humanos. Então, quem era o professor que você gostava na época da faculdade? Era o de Direito Civil? Era o de Direito Eleitoral? Quem era o teu professor? Tá legal. Agora isso é muito importante. As pessoas te procuravam para quê? Quando tinham uma dúvida, eles vinham tirar a dúvida de quê? Eu lembro que eu na faculdade, um dia falei, né, o professor pediu para eu ir lá na frente falar sobre a defesa do réu. Ah, Renato, quais são as formas de defesa do réu? Gente, depois que eu expliquei aquilo, depois que eu estudei, subi e expliquei, eu absorvi aquele conhecimento e todo mundo chegava para mim depois, Renato, como é que faz a contestação, qual é o prazo, como é que é isso, reconvenção, exceção, como é que é isso? Então, alguém te procurava na época da faculdade para tirar uma dúvida contigo? Qual era a área? E para terminar, qual foi o teu tema do TCC? Esse deixa sinais. Esse aí, sabe, eu falei de direito tal. Nossa, olha a atitude que você tomou. Você saiu da inércia e resolveu escrever um trabalho de conclusão de curso, ou então está pensando em escrever, caso você ainda esteja na faculdade, se preparando aí para entrar nesse mercadão. Você está pensando em falar sobre o quê? Tem uma coisa que não está aí na tela, mas que eu vou perguntar para você assim. Quando você entra numa livraria, teu corpo te leva para onde? Por exemplo, em um determinado momento da minha vida, eu olhava a área jurídica, né, do direito e eu ia com toda força ali para aquela área. Né? O tempo foi passando e o meu corpo foi muito se voltando para a área de evolução humana, programação neurolinguística, psicanálise, sabe? Eu queria me compreender mais como ser humano. Renato, só não pode ser que nem o aluno falou para mim, Renato, numa livraria? Para onde o meu corpo joga? Para fora dela. Não, se for esse o caso, pelo amor de Deus, vai para os cursos online, de repente, qual é o curso online? Quando você entra lá, tem uma prateleira que você, eu quero estudar com aquele cara e tudo mais. Então é muito importante. Né? Veja, sabe, as reações corporais. Eu quero que você experiencie, quer dizer, você viva de verdade esse momento. Você dá esse direito, vai? Quero sentir como é que teu corpo tá reagindo nessa hora. Legal. Então, eu sei as matérias que eu mais gostava, eu gostava na época de estudar com o professor fulano, quando eu entrava numa livraria, minha área ia para o direito civil, né? Fatalmente o meu corpo me levava ali para o direito civil, isso aí já é um momento, mas vamos seguir um pouco mais? Vamos lá. Qual seria a sua causa? Você já parou para pensar nisso? O que é aquilo que tem lá dentro da tua alma? O que você ama fazer? Né? Me diga uma coisa que você faz, que o tempo passa e você nem sente. Qual é teu hobby? Renato, por que você está falando isso? Dá para somar aqui o hobby, a minha profissão, ao Código de Defesa do Consumidor e a LGPD? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando eu comecei a advogar, um professor me apresentou ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor e eu comecei, né, a estudar de forma muito profunda o CDC. E aí as coisas foram acontecendo, como eu contei desde lá da aula 1. Né? Esse professor foi fundamental na minha vida. E as coisas aconteceram. Só que, vou contar uma coisa. Lá atrás, quando eu comecei a profissão, qual era, na verdade, aquilo que eu mais gostava de fazer na vida? Eu adorava carnaval, gente. Adorava carnaval. Quando tinha lá carnaval fora de época não sei aonde, carnaval na Bahia, carnaval no Rio de Janeiro, eu adorava uma festa, eu adorava um carnaval. E aí, rapaz, eu fui para a Bahia e comecei a estudar como é que se faz para colocar um bloco na rua. E eu descobri que para um bloco gigantesco daquele sair para a rua, você precisava de autorização do Corpo de Bombeiro, autorização da Prefeitura, autorização da Polícia Militar, vigilância sanitária. Cara, são tantas coisas que você precisa fazer para colocar um bloco na rua, e eu fui me especializar nisso. Comecei, olha aí, juntei o direito do consumidor, o direito com o carnaval. E aí como é que a coisa começou a acontecer, como é que a coisa foi se desenvolvendo? Eu comecei a receber convite para atuar nessa área, porque não existia simplesmente um advogado especializado em direito ao entretenimento voltado para blocos.
E aí, de acordo com que eu entrava com processos e estudava mais, e estudava mais, e estudava mais, eu ia ficando cada vez melhor dentro daquela área. E aí eu comecei a ser procurado cada vez mais. Ah, então eu aprendi como é que funciona um bloco na Bahia, foi. De repente o Carnaval do Rio explodiu. E olha a quantidade de blocos que nós temos. E adivinha quem era o advogado ali que conhecia um pouquinho de bloco e como é que você fazia para colocar esse bloco na rua. Pare e pense. Viu como é que dá para você somar aquilo que você ama com o direito e você viver do teu propósito? Só que a questão é a seguinte, muita gente fica, eu preciso achar meu propósito, só que o propósito muda. Naquela época, o meu propósito era, eu gosto do direito do consumidor e eu quero advogar e quero curtir meu carnaval. Hoje em dia, o meu propósito está muito focado no outro, né? No desenvolvimento da minha família, de estar em família, de repente entrar na vida dos alunos e deixar a vida deles melhor do que a vida estava antes de terem me conhecido. Porque você até pode dizer que gostou da minha aula, mas a coisa que me deixa mais transformado, sabe? Que você fala assim, meu Deus, é quando um aluno manda uma mensagem, um inbox para mim, falando, Renato, eu estudei, eu pensei em relação àquilo que você me disse e a minha vida mudou. Eu passei a adotar um determinado padrão e minha vida hoje é melhor. A minha vida, depois de ter te conhecido, é melhor do que ela era antes. Gente, se um dia alguma coisa, uma coisinha que eu falei nesse treinamento, fizer sentido, te ajudar, manda essa mensagem para mim. Porque eu garanto para vocês, às vezes eu reposto, mas eu guardo todas elas. Eu tenho mais de 1000 mensagens guardadas. E que às vezes, aquele dia que a gente está mal, que está, sabe, com a cabeça cheia de problemas, eu falo assim, que todo mundo vive problemas, né? Somos seres humanos. Eu entro ali naquela pastinha, né, de boas recordações, eu chamo de pastinha de boas recordações. Eu entro ali e eu vejo, e aquilo vai me edificando, vai me dando força. Naquele dia mais difícil eu vou readquirindo a confiança para poder fazer a diferença. Na minha vida e na vida de quem está perto de mim. Renato, qual é o resultado dessa história? Pessoas vivendo do sonho. Mas para a gente sair do campo subjetivo e entrar no campo objetivo, como é que você pode fazer isso na prática? Vou melhorar isso para você. Olha a pergunta que eu joguei na tela. Quais áreas da sua vida você poderia encaixar no direito agora? Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Vamos tentar achar um propósito aí, gente? Você tem que ter uma área principal. Uma área é a zona. Né? Você tem lá, eu estou sugerindo, dentro dessa trilha, dentro desse caminho, eu estou sugerindo para você o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos tentar chegar numa sub-área dentro do teu propósito? Olha o que eu consegui ao longo dos anos ajudar pessoas a fazer. Eu tenho uma aluna que se especializou em Direito da Gestante. Como é que era? Direito da gestante, ela contou para mim que estava grávida e na hora, para poder ter o filho, né, o médico que fazia todo o acompanhamento falou assim, olha, você tem que pagar a taxa de disponibilidade. Aí ela perguntou, peraí, taxa de disponibilidade? Como você fez a opção de parto normal, eu não sei que horas teu filho vai nascer. Então, para eu estar disponível para o nascimento dessa criança, eu te cobro R$10.000. Porque senão não dá, não. Mas, meu senhor, eu estou usando o plano de saúde. Eu pago o plano de saúde. Pois é, então se entenda com o plano de saúde. Aqui, a história é outra. O Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado por quantia indevida, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro daquilo que pagou em excesso. Quando ela falou isso para mim, eu falei, o que eu faço, Renato? Ela falou para mim, o que eu faço, Renato? Eu falei, pague. Se você tiver condições. Se não tiver condições, demande e peça uma tutela antecipada. Mas pague. E depois cobre do plano de saúde pelo ato praticado pelo preposto do plano de saúde. E aí você vai receber R$20.000 e você vai pedir os danos morais por isso. Quem sabe o desvio produtivo, porque olha o tempo de vida que você perdeu ali. E você pode receber uns R$30.000 com isso? E como ela experienciou o momento, viveu aquele momento, ela teve uma autoridade moral que nunca eu teria, que só ela viveu aquilo. E ela criou o direito da gestante. E hoje ela vive disso, com uma base de clientes monstruosa. Caraca, Renato, pô, que legal. Tem mais algumas áreas? Vamos lá. Direito do autista. Eu tive uma aluna, Fabiana Fará, sigam ela na internet depois. Eu fui dar uma palestra em agosto de 2018, na OAB do Ceará,
E quando eu cheguei, o nosso bate-papo era como encontrar o propósito, como você encontrar algo que faz teu coração bater dentro do direito para a coisa acontecer. E quando chegou o final da aula, ela me olhou, veio correndo, me deu um abraço e falou, Renato, eu vim aqui porque pelo tema da palestra eu falei, Deus está me dando algum sinal e eu preciso ir lá. E quando você foi falando, eu comecei a chorar porque eu comecei a pensar em algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. E ela falou assim, Renato, eu tenho uma filha com autismo e que a gente passa uma via crucis em relação aos planos de saúde. Que eles simplesmente não querem cobrir determinados tratamentos, não querem fazer, não querem acontecer, e é um inferno. E aí eu tenho que ficar entrando com ações para simplesmente poder dar dignidade para minha filha e para minha família. Caramba, Fabi, é mesmo? É. E ouvindo você falar, né, ela dizendo para mim, eu sempre pensei, não é possível que só eu passe por isso. Que eu sou a única mãe, meu marido é o único pai que passa por isso. Mais gente deve passar por isso. E quando você falou, eu falei, eu vou me especializar em direito do consumidor, defendendo, ajudando, apoiando pais e mães de crianças com autismo. E a carreira dela decolou. Ela voou de um jeito e voa de um jeito que hoje em dia, o último que entrevista em jornal, depoimentos, clientes e tudo mais, a última que eu tive com ela, se você passar lá no meu canal do YouTube, inclusive, você vai dar uma olhada, tem a entrevista com ela com o lançamento do livro dela, do último livro que ela acabou de lançar. Adivinha o nome? Direito do consumidor. Em que área? Direito do autista. Renato, e essa mulher se torna imparável. E essa mulher é uma referência nacional. E ela tem uma autoridade moral que eu nunca teria, porque só ela sabe o que ela teve que passar até então. Ela pode ter minha voz de apoio. Eu não tenho voz para falar nessa hora, porque eu não sei o que é isso. Ela tem. E ela é uma autoridade. A carreira dela foi embora. Eu posso mostrar diversas outras. E aí, vamos lá. Direito do consumidor idoso. Você pode se tornar um DPO. Ah, Renato, ó, é um nicho aí dentro disso. Mas o quê? Vamos lá. A questão de construção de provas. Peraí, Renato, construção de provas imagine hoje com o chamado visual law, né? A construção de petições com imagens, com tudo mais. Outro dia uma aluna falou para mim, Renato, eu tenho um traquejo muito grande com a área de design. Aí eu brinquei com ela, será que você conseguiria trabalhar produzindo provas em design, sabe? Para que o carro avançou aqui, o sinal estava aqui, bateu aqui, como se fosse um croquis, para eu colocar isso num QR Code e alimentar a minha petição inicial, e na hora que eu for provar para o juiz, eu apresento aquilo, o juiz vai ver aquilo acontecendo. Ela até brincou comigo, falou assim, não, eu faço a imagem, como se fosse um filmezinho, e o acidente acontecendo, eu falei, vive disso. Eu estou te contratando agora para fazer isso para mim. Então você pode fazer até isso. Ah, Renato, eu cansei do direito, cansei de juiz, cansei de despachar. Você pode trabalhar com construção de provas, criação de contratos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, termos de uso, trabalhar para startups. Eita! Política de cookies, né? Você já viu? Não é aquela coisa horrorosa que você entra no site, aparece um banner desse tamanho que se tu não clicar, tu não lê nada do site. Você pode adaptar. Olha quanta gente precisa disso. Olha quanta gente precisa te ouvir. E olha, você pode ser professor, você pode dar aula, se você domina isso e começou a ensinar, porque a melhor forma de você aprender é você ensinando. Você pode trabalhar com leilão de imóveis, comprando para poder fazer um investimento, renda passiva, ou ajudando gente a comprar. Caraca, Renato, posso trabalhar com toy. É o gato, né? Disseram que você botou um gato na tua casa, foram lá e cortaram a energia. Pô, mas não deram direito de nada. Pois é, Estúdio Toy, tá aí. Renato, eu tô com dificuldade de encontrar um mercado. Então se especializa em toy. Não vai faltar cliente para você. Ai, entendi. Você vai pegar o CDC, vai somar com a LGPD e vai somar com um sonho. Agora o papel é muito importante, porque agora é teu. Você vai para casa, vai dormir e vai encontrar, aí sim, uma área completamente nova, sem concorrência e que você vai crescer como nunca imaginou. Qual vai ser o resultado disso? Você vai ser um advogado que vai viver exclusivamente da sua advocacia fazendo o que você ama. Aí a gente chega à última fase, que é a fase da borboleta, que qual é? Estudar marketing digital, o marketing digital do advogado, para que você possa ser visto no mercado, mas cuidado, respeitando todas as regras
da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim você vai viver uma super advocacia. Ô Renato, me diz uma coisa, e alguém aplicou isso? Bom, alguém mais aplicou esse método? Eu queria que você conhecesse o Diogo Coelho, que nunca gostou de estudar, já trabalhou como mecânico, auxiliar de obra, vendeu carne num Fusca, mas ele tomou uma decisão. Eu conheci Renato Porto numa pós-graduação que eu fiz na própria Estácio. E ele era um dos professores do módulo. Conheci Renato lá. Ele falou, rapaz, lancei um treinamento, vai lá, participa com a gente. Eu falei, vamos sim e tal. Quando eu fui fazer, eu já estava no direito há uns 6 ou 7 anos. Só que teve uma coisa, porque que eu falo que o Renato foi um start. Porque apesar de eu nunca ter tido vergonha de falar da minha história, muitas das vezes me parecia que no direito falar dessa questão, o cara negro, cobrador de ônibus, eu tinha às vezes um receio de falar isso e soar como se fosse um mimimi, o cara está querendo falar isso. Ele sempre, desde o primeiro dia lá no treinamento, ele disse para mim, rapaz, você tem que dizer isso para o mundo. Que quando as pessoas ouvirem a sua história junto com o seu conhecimento, certamente elas serão transformadas. E aí as coisas foram acontecendo, eu até brinco com ele, foram acontecendo assustadoramente, né? Porque com tudo isso, assim, o nível de clientes, o nível de conhecimento, o nível de aprofundamento foi extremamente grande. E aí disso tudo, são tantas histórias bacanas. Depois de ter conhecido o Renato, eu vejo que talvez depois de 2 anos já do primeiro treinamento que eu fiz com o Renato, talvez eu acho que esse é o momento que eu estou chegando mais, assim, terminando de sair do casulo, né? Porque quando você tem esse start, sua mente abriu ali e aí você começa a ter mais uma outra definição. Você começa a ler livros para você entender as pessoas, você começa a fazer coisas que na verdade são muito mais prazerosas para você. O que mais me ajudou nesse treinamento com o Renato é justamente isso, protagonismo. Hoje eu me sinto feliz. Eu vejo que esse treinamento foi um divisor de água. Eu tenho contentamento por tudo aquilo que eu tenho hoje, aonde eu cheguei hoje, pela estrutura que meu escritório alcançou hoje. Só que eu tenho uma insatisfação positiva, que é querer sempre melhorar. E isso também parte de toda essa jornada com o Renato. Mas a palavra que eu teria hoje é que eu me sinto extremamente realizado. Você faz ideia do porquê que eu estou te mostrando essas histórias? De pessoas que já validaram esse método, e é um método único, que ele foi criado para quê? Para conquistar palavras de significados tão simples como felicidade, paz, segurança. Caramba, Renato, por uma razão básica, o que eu mais vejo hoje em dia nas salas de aula, gente, sejam em pós-graduações, que advogados recém-formados e até mesmo advogados com muito tempo de profissão, eles repetem o mesmo padrão. E é um padrão que eu chamo de marketing da esperança. Renato, o que é marketing da esperança? Bom, marketing da esperança, vamos fazer que nem professor? É aquele em que a advocacia capta os clientes, abre as portas todos os dias. Peraí, abre a porta do quê? Do escritório. Quer dizer, você conquista clientes indo para o teu escritório, abriu as portas todo dia, no mesmo horário, você prepara o café, checa o WhatsApp, mexe lá no teu telefone celular e espera, né? Espera que os clientes vão entrar em contato. O marketing da esperança é aquele em que o advogado espera a sua vez para atender um potencial cliente e reza. Reza muito para aquela pessoa realmente querer contratar você e que você tenha um belo contrato para fechar, uma bela causa para defender. Marketing da esperança é basicamente esperar. Esperar pelo cliente. E quem sabe, se você deixa isso acontecer, você jogou para o céu, né? Vamos ver se a coisa acontece ou não. Esperar pelo mercado, minha gente, é ter esperança de que quando o mercado melhorar, o Brasil melhorar, os clientes, eles vão aparecer. Que o mundo melhorou. Porém, quando você escolhe exercer o direito, você não pode depender só da esperança. Concorda comigo? Por isso,
Não adianta nada você ter anotado tudo que eu te falei agora, todo esse passo a passo, sem a ajuda de um método. Olha a receita do bolo que eu falei lá no começo. Ferramentas e principalmente um mentor que te guie para alcançar seus primeiros contratos fechados nos próximos dias, é isso que você deve colocar no primeiro plano. Ou seja, dobrar o número de clientes no seu escritório nos próximos dias. Olha, não importa qual é a tua situação hoje, o que importa é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Continuar esperando e tendo os mesmos resultados que você no direito até agora obteve, ou escolher um mentor, um método, colocando tudo isso em prática que vai permitir você fechar muitos contratos e, como eu já comprovei, até mesmo em menos de 30 dias. Escolhe aplicar e aprender um método que vai trazer total segurança para exercer o direito em qualquer área, mas principalmente na área do direito do consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, e um método que, se aplicado à risca, pode trazer definitiva liberdade financeira nas próximas semanas ou meses. Então se prepare, porque o episódio de amanhã, o número 3, vai ser inteiramente focado no que você precisa fazer para se aprofundar nessas técnicas. É o filé, como dizia o Joel Santana, é o mel, né? E o método por trás de todos esses resultados. Vai ser um episódio focado em responder as suas principais dúvidas, deixadas num campo aqui embaixo desse vídeo. Então, por favor, encaminhem dúvidas pra gente. Pô, Renato, aliás, não é só dúvida, se você já descobriu alguma coisa, compartilha comigo. Se você tem alguma dúvida em relação ao método, compartilha comigo também. Bom, mas principalmente vai ser um episódio focado em te mostrar o segredo mais bem guardado pelas faculdades. É isso. Agora deixa um comentário aqui embaixo e o que você achou desses episódios. Mande sua dúvida e vamos em frente. Eu sou Diogo Coelho, nascido e criado em Parada Angélica, é o último município que faz fronteira com Magé. A minha infância foi divertida, fiz tudo que era de criança. Eu comecei a notar no meu irmão, desde quando a gente era muito pequeno, que eu brincava, falava que queria ser motorista de ônibus, essas coisas todas. Meu irmão ali, ele já sempre dizia, eu vou ser engenheiro. Nunca achei que estudar seria importante. E aí eu fui fazendo diversas coisas na minha vida. Fiz um curso de mecânica, trabalhei de auxiliar de obra, carregando cimento. Eu queria saber trabalhar, estudar nunca foi meu forte. Eu e um amigo que também tinha falido na época, ele já não tinha mais o açougue, aí nós começamos a entregar carne dentro de um fusquinha, quis ser militar. E aí eu fiz o exame lá para ser militar, essas coisas, descobri que eu era portador de visão monocular, que eu só enxergava com o olho, e aí eu já não podia ser militar. Ali parece que me deu um estalo. Escolhi fazer engenharia de produção. Aí me inscrevi no vestibular da Estácio, mas só porque não tinha nada que fazer e eu tinha que entrar naquele semestre. E aí eu fiz esse vestibular para engenharia de produção, fui aprovado, só que não formou nenhuma turma. Como formou só para direito, eu fui lá no Menezes Corte, quero fazer minha matrícula. O rapaz disse assim, não pode fazer a matrícula porque tem que ser curso da mesma verticalidade, teria que ser um curso de engenharia. Eu falei, rapaz, mas o edital está dizendo isso. E aí toda essa história, eu cheguei lá às 7h30 da manhã e saí de lá de dentro do Menezes Corte às 22h30, falando com o coordenador geral lá, que aí eu consegui fazer minha matrícula para direito. Aí eu descobri que ali, além do direito, eu teria que ser advogado. Dali nasceu, sinceramente, a minha paixão pelo direito, que ela só cresce. Cada dia mais ela só cresce. Meu primeiro escritório, eu ainda morando lá em Piabetá, precisava de mais tempo. Surgiu essa oportunidade de uma sala comercial no centro do Rio de Janeiro. Mas o cansaço disso tudo, resolvemos vir morar nessa sala. E aí, ali foi o meu primeiro escritório. De um lado era a minha casa, do outro lado era o meu escritório. Virei muitas noites ali, muitas. Eu
conheci Renato Porto numa pós-graduação que eu fiz na própria Estácio. E ele era um dos professores do módulo. Conheci Renato lá e falou, rapaz, lancei um treinamento, pô, vai lá, participa com a gente. Eu falei, pô, vamos sim e tal. Quando eu fui fazer, eu já estava no direito há uns 6 ou 7 anos. Só que teve uma coisa, por que eu falo que o Renato foi um start? Porque apesar de eu nunca ter tido vergonha de falar da minha história, muitas das vezes me parecia que no direito falar dessa questão, o cara é negro, cobrador de ônibus, eu tinha às vezes um receio de falar isso e soar como se fosse um mimimi, o cara está querendo falar isso. Ele sempre, desde o primeiro dia lá no treinamento, ele disse para mim, rapaz, você tem que dizer isso para o mundo. Que quando as pessoas ouvirem a sua história junto com o seu conhecimento, certamente elas serão transformadas. E aí as coisas foram acontecendo, eu até brinco com ele, foram acontecendo assustadoramente, né? Porque com tudo isso, assim, o nível de clientes, o nível de conhecimento, o nível de aprofundamento foi extremamente grande. E aí disso tudo, são tantas histórias bacanas. Depois de ter conhecido o Renato, depois de ter ido nesse treinamento, mas tem uma que me marca muito, e eu acho que reflete tudo isso que o Renato disse. E aí eu vou dar uma palestra lá em Magé, num colégio lá em Magé, devia ter umas 400 ou 500 crianças. Quando termina essa palestra, tem uma menina que vem pedir para me tirar foto, devia ter uns 10 ou 11 anos, aí eu até fiquei assim, poxa, mas a menina vai pedir para tirar foto comigo, eu não sou nem artista, e a mãe dela veio comigo. Ela tirou foto comigo, me deu um abraço apertado, daí eu perguntei para a mãe dela, falei assim, mas por que ela quer tirar uma foto? Ela falou assim, moço, a gente mora nessa favela que tem aqui na frente do colégio, desde quando essa menina nasceu, ela sempre disse que queria ser advogada, eu não sei de onde ela tirou essa história, porque nós somos pobres, não tem nenhum advogado na família, mas quando o senhor estava falando da sua história, como o senhor chegou, onde o senhor está, ela virou para mim e falou assim, mãe, se esse moço conseguiu, eu também consigo. Eu vejo que talvez depois de 2 anos já do primeiro treinamento que eu fiz com o Renato, talvez eu acho que esse é o momento que eu estou chegando mais, assim, terminando de sair do casulo, né? Porque quando você tem esse start, sua mente abriu ali, e aí você começa a ter mais uma outra definição. Você começa a ler livros para você entender as pessoas, você começa a fazer coisas que na verdade são muito mais prazerosas para você. O que mais me ajudou nesse treinamento com o Renato é justamente isso, protagonismo. Hoje eu me sinto feliz. Eu vejo que esse treinamento foi um divisor de água. Eu tenho contentamento por tudo aquilo que eu tenho hoje, aonde eu cheguei hoje, pela estrutura que meu escritório alcançou hoje. Só que eu tenho uma insatisfação positiva, que é querer sempre melhorar. E isso também parte de toda essa jornada com o Renato. Eu acho importante que fazer um treinamento com o Renato não é só ir lá, não, fiz o treinamento. Você chega lá, o Renato é parecido comigo, que ele gosta de gente também, gosta de abraçar, então você cria, na verdade, uma trajetória com o Renato. Não é um simples treinamento que você fez lá e depois tu não consegue falar com a pessoa, então assim, isso é o que me faz me sentir bem. Mas a palavra que eu teria hoje é que eu me sinto extremamente realizado.